Boa noite. Inicialmente, acho que eu pediria ao Jorge, ao Romeu, que rapidamente contassem como é que foi essa migração, né, de formandos em medicina ou exercendo a medicina, o Jorge como cardiologista, o Romeu radiologista. Como é que foi, Jorge? Conta para a gente aí como é que foi de médico a empreendedor? Eu sou um pouquinho... Primeiro, boa noite a todos, um prazer estar aqui. Eu sou um pouquinho mais velho, só um pouquinho, do que o Romeu, e comecei como cardiologista, fazendo sempre uma parte tecnológica, fazia hemodinâmica, e num determinado momento surgiu um método dentro da cardiologia. Eu gostava sempre de fazer exames complementares com equipamentos e tudo. Surgiu um método, estava fazendo uma especialização dentro da hemodinâmica nos Estados Unidos, em São Francisco, Califórnia, na UCSF, quando surgiu uns aparelhos mais sofisticados de ecocardiografia bidimensional. Foram os primeiros aparelhos de ecocardiografia bidimensional, isso foi em 1976, eu fiquei até 77, e quando voltei de lá, disse assim, eu tenho de investir, essa tecnologia não invasiva, vai mexer totalmente com a área diagnóstica. Eu pensava como cardiologista na ocasião, e assim foi. Nesse mesmo ano de 77, eu fiz um pequeno consultório de exames complementares e mudei um pouquinho o conceito de prestação de serviços, que na época você tinha radiologista, exame de laboratório que fazia exame para outros médicos, mas cardiologista não fazia. Cardiologia vivia dentro do seu consultório. Como eram equipamentos caros, eu disse, bom, eu quero prestar serviço para os outros cardiologistas. Eu fiz um negócio chamado Cardiolab, que era para fazer exames de cardiologia, do eco foi para outros exames de cardiologia. E, evoluindo anos depois, as pessoas perguntavam, faz esse exame, e a gente já estava vivendo como um laboratório. Eu fundei um Labs, que era uma instituição que fazia todos os exames, e lancei aqui no Rio um conceito de todos os exames num lugar só. Nessa época, comecei a fazer, foi a primeira ressonância fechada, porque havia já uma aberta do Felipe Matoso, mas foi a primeira ressonância fechada, mas fazendo todos os tipos de exame, e chamei de Labs, que era laboratórios reunidos e tudo. Isso foi lá pelos anos 80 e poucos, e aí eu virei concorrente do Romeu, que estava começando na época também, como radiologista, quer dizer, na realidade, eu entrei na seara dele de radiologia, e viramos concorrente durante alguns anos, crescemos. Eu cresci inicialmente essa área de exames complementares, todos num lugar só. Quando chegou um determinado momento, acho que foi um momento de decisão crucial, estava no ápice dos laboratórios crescendo, várias unidades em vários lugares, fazendo várias unidades, e eu decidi, fiz o primeiro hospital da Rede D'Or, Barra D'Or, foi em 1998, na Barra da Tijuca. Nessa ocasião, o lugar que eu ainda não tinha ido era a Barra da Tijuca. Eu resolvi, já vou fazer um hospital. A concorrência, inclusive dele, já estava ficando cada vez mais apertada, embora tivesse um negócio muito bom. Eu disse assim, a barreira de entrada da área diagnóstica é muito pequena. Qualquer indivíduo, nessa época, já se facilitaram os financiamentos, era fácil você pegar um financiamento, comprar equipamento. Aí eu resolvi, disse, vou investir em um hospital. Um grupo que trabalhava comigo foi muito decepcionado. Eu disse, não, eu vou fazer o hospital, que é mais difícil, a barreira de entrada é maior, e tomei a decisão de fazer isso. Abri mão, na época, de fazer alguma coisa na Barra, porque tinha de investir num novo hospital. Foi quando o Romeu cresceu mais, exatamente lá no Barra Shopping, quando montou uma estrutura enorme, fazendo os exames mais sofisticados dentro da área de radiologia e outras áreas diagnósticas. Mas aí foi o primeiro hospital, nosso foco de investimento foi tudo em cima dos hospitais, foi Barra D'Or, Copa D'Or, Quinta D'Or, foi a Rede D'Or aqui no Rio de Janeiro. Hoje já tem D'Or em Oeste D'Or, Norte D'Or, Niterói D'Or, Caxias D'Or, tem D'Or em vários lugares, e no Rio de Janeiro a gente manteve com esse brand D'Or. Depois compramos uma rede importante em São Paulo, que é a Rede São Luís, que mais ou menos equivalia à Rede D'Or do Rio de Janeiro,
e foi uma plataforma de crescimento de São Paulo, ABC, região do ABC, hoje são 30 hospitais mais ou menos, e estamos em Recife, Brasília, São Paulo, onde hoje é maior a rede que o Rio de Janeiro, e continuamos crescendo aqui no Rio de Janeiro também, mas estamos hoje, nós vamos falar certamente sobre isso, mudança de lei e tal, nós estamos hoje crescendo para outros estados e somos uma plataforma forte. A parte de laboratório foi vendida para o Grupo Fleury, a gente saiu dessa área e se focalizou só em hospital. Isso é, resumidamente, um panorama do que aconteceu aí, né? Eu fiz medicina no Fundão, fiz residência em radiologia e no primeiro ano de residência eu vi num congresso em São Paulo ressonância magnética, estava começando no Brasil, só tinha no Einstein, isso em 87, 88, e eu voltei de São Paulo com aquilo na cabeça, que eu tinha que aprender ressonância magnética. Como eu não tinha dinheiro, meu pai é médico no interior, eu tinha um currículo bom, tinha trabalhos publicados, eu consegui fazer um fellow em ressonância magnética em Boston, na Universidade de Harvard. E como não tinha grana, de novo, né, eu corri atrás de bolsa e acabei conseguindo a bolsa da CAPES, que possibilitou ficar um ano em Boston. Foi um ano muito duro, um ano e pouco, solteiro, sem dinheiro em Boston, é duro, muito frio. E voltei na época que o Felipe Matoso e o Jorge estavam montando a ressonância magnética. O Felipe um pouquinho antes, o Jorge logo depois. Eu trabalhei 4 anos com o Felipe, era a melhor clínica de radiologia do Rio de Janeiro. O Jorge é cardiologista, ele é radiologista. E trabalhei com ele 4 anos, mas eu sempre tinha vontade, tinha um sonho de ser sócio, mesmo que fosse um pouquinho. Né? Se ele falasse, eu vou te vender 10% da clínica para você me pagar em 10 anos. Eu ficava com ele até hoje, que eu queria, na verdade, ser sócio, participar das decisões. Mas, graças a Deus, também ele nunca teve sócio, nunca pensou assim. E aí, como eu tinha uma experiência boa, era um dos pioneiros em ressonância no Brasil, dava muita aula, publicações. A AGE falou, eu tinha uma facilidade de comprar, né? A AGE falou, olha, eu te ajudo, você comprar uma máquina, a gente faz o financiamento, te empresto o dinheiro, você arruma um avalista. Aí tive a ajuda do meu sogro falou, eu posso ser teu avalista. E aí montei a primeira clínica. Então, que eu falei, se eu ficar aqui, o Jorge estava crescendo, o Felipe crescendo, ia ficar empregado a vida inteira. Então, acho que quando a gente tem um sonho, né, a gente se prepara. Quer dizer, eu estava bem qualificado, tinha boa experiência, era o pioneiro no Rio de Janeiro. Falei, não tem como dar errado, nós temos que acreditar. Graças a Deus, minha esposa também, na época, apoiou e trazia promissórias para assinar de $1 milhão. Tal. E quem não tem nada, você fica corajoso. Né? A gente, hoje, olhando para trás, com 52 anos, fala, pô, assinar uma nota promissória naquela época de $1.300.000, a gente não raciocina muito. Você vai no sonho, você sabe, perseverança e acreditar no teu sonho, que você é qualificado. E montamos a primeira clínica. Depois, em 95, o Pérez, lá do Barra Shop, montou um centro médico, me chamou. Eu falei, Tô Pérez, eu trabalho para o senhor, não tenho dinheiro, porque eu estou devendo... Para montar a primeira clínica, fiquei devendo a todo mundo. Fiquei devendo a meu pai, cunhado, colega de Santo Inácio, fiquei uma dívida ambulante. Eu falei, não tem dinheiro para colocar. Ele falou assim, não, você fica devendo a mim também, mas eu não quero você como empregado, quero você como sócio. Aí eu falei, mais uma dívida, menos uma. Né? Aí, de novo, minha mulher topou também, fomos, aí entramos numa dívida de $2,5 milhões. Não tinha nada, apartamento que eu morava era apartamento que meu sogro deu para ela, mas você fica corajoso, né? Eu lembro até que na hora de assinar a dívida lá de $2,5 milhões, eu tinha 20% dessa dívida, aí o Barata, que era do Bozano, eu falei, pô, assina ou não assina? Ele falou, senhor, garoto, se essa porra quebrar, você tem como pagar? Eu falei, claro que não. Ele falou, então assina. Quem eu que tenho que estar preocupado? Eu falei, o senhor tem razão. Então, você ter a sorte, né, de ter um sócio maior que você, isso te dá força, né? Como você também teve sócio importante na sua vida. E aprendi muito, porque eu sou médico, né? A gente poder conviver com a turma da Multiplan, do Bozano, ter uma reunião uma vez a cada 2 meses para comprar um aparelho, a gente aprende. Né? Eu não fiz MBA, não fiz nada disso, mas aprendi, foi MBA na prática. Depois, a gente foi concorrente em Madureira, de frente a frente. Ele começou antes da gente. Foi muito duro no sentido que é bom concorrer com o Jorge, que ele sempre preocupou com qualidade. Sempre teve bons médicos, bons aparelhos. Então, concorrer é sempre muito bom. Né? Não bota o mercado para baixo, não prostitui o mercado. Então, a concorrência é muito bacana. Só que a gente começando, meu irmão voltando da França, tem 2 irmãos radiologistas, e o Jorge já funcionando lá, os convênios, Romeu, eu já tenho lá o lápis, o cardiolab, para que eu vou te credenciar?
É só para dizer que, então, nós passamos 4 anos no vermelho. A gente trabalhava aqui na Zona Sul, eu e meu irmão, e botava dinheiro lá, botava dinheiro lá. E tinha um sócio capitalista que era meu cunhado. Meu irmão, algumas vezes, falou, Romeu, vamos desistir, né? Vamos devolver as máquinas, a gente renegocia com a GE. Aí eu falei, Romo, você vai trabalhar 2, 3 anos, ou vamos trabalhar 30 anos, cara? Tem que ter, aí eu acho que tem que ter perseverança. Entendeu? 4 anos no vermelho, dá vontade de desistir. E, graças a Deus, no 4º ano a gente atingiu o break-even, e depois a gente continuou crescendo, crescendo. E depois o Pérez resolveu vender a parte dele, a gente ia comprar, ele já tinha mandado fazer o valuation, iam pagar em 6 anos. Aí até que ele comentou com o Edson Bueno, da MIR, falou, estou vendendo a clínica para o Romeu, a prazo de 6 anos. Ele falou assim, eu não sei quanto que ele está pagando, mas eu pago 1 milhão a mais e à vista. Aí, é claro, o Pérez vendeu para o Edson, e acabei sendo sócio do Edson, né? Eu tinha 20%, ele 80%, acabamos, ele falou, não, eu vendo os 30% para você, ficamos 50-50. E, de novo, tive um sócio que é um estrategista, também um dos maiores empresários da saúde no Brasil, né? Ele, o Jorge, e aprendi muito com o Edson nesses anos todos. E você tendo um sócio maior que você, te estimula. E eu sempre prezei pela qualidade, né? Eu acho que os médicos têm que estudar, têm que fazer, ainda mais na medicina, a gente não pode oferecer um serviço ruim. Então, a gente tem residência médica, trabalho científico, publicação, e isso até hoje a gente não perdeu. Apesar, a gente acabou, há 4 anos e meio atrás, a DASA nos propôs uma fusão, uma empresa de capital aberto, eu não tive escolha, eu era minoritário. Dificuldade de uma empresa de capital aberto pulverizado, né, sem cultura. A DASA passou por vários solavancos, né, takeover hostil, vinha numa gestão de curto prazo, a pressão do mercado. Então, a DASA precisava de um tempo para ela poder se reestruturar, né? Então, depois de 4 anos no conselho, é difícil, não, um conselho heterogêneo no sentido todo mundo competente, mas um olhando o curto prazo, o outro olhando o longo prazo, um olhando a margem de EBITDA, o outro olhando a qualidade. É difícil o alinhamento. Então, nesses 4 anos foram duros, até que o Edson resolveu fazer uma oferta para adquirir o controle, e a gente agora tem mais tempo para poder pensar em qualidade, trocar as máquinas de São Paulo, trazer médico bom, fazer trabalho científico. É um trabalho de longo prazo, mas, aí, de novo, tem que ter perseverança, tem que acreditar no sonho, e a gente está nesse sonho. Eu acho que, quando é duro, é mais gostoso, né, a gente poder vencer. Mais ou menos isso. Nessa caminhada, nessa transição aí do empreendedorismo, né, de médico para empreendedor, o que vocês reputam assim? Olha, o maior desafio que eu encarei foi esse, e o que motivou? Como é que vocês, as qualificações, enfim, características que vocês tiveram para transpor esses desafios? O que vocês reputam assim, Jorge, como o teu grande desafio nessa caminhada aí? Hoje vocês estão na velocidade cruzeiro, o Império Dó, assim, a DASA é uma potência, o Romeu, presidente do Conselho de Administração, acionista, enfim, hoje, mas para chegar até aqui, que momentos cruciais, que desafios vocês passaram e como vocês contornaram esses desafios? Interessante, já há muitos anos atrás, vou falar, não tem menores na sala, mas eu tive um mestre que foi o Clementino Fraga Filho. Eu fui da Santa Casa no início, na época não se funcionava ainda com fundão, foi quando houve depois a transição para o fundão, mas as clínicas médicas funcionavam na Santa Casa, e o Clementino é um mestre amigo, só que era um médico daquele de 4 costados, viveu a medicina, para a medicina a vida toda, clínica e tudo mais. E um dia o Clementino foi almoçar aqui no Jardim Botânico, na casa dele. Ele virou para mim: Jorge, é difícil ter um médico assim como você, que é empresário, e qual é a coisa mais importante que você pode definir, assim, em poucas palavras, o que é importante para um médico? Eu falei com ele: bom, primeiro, gostar daquilo que faz, e medicina é o que eu gosto de fazer. As outras 2 coisas, para ser resumido, tesão e culhão. Desculpa a expressão, tesão, vontade de fazer, vontade de crescer, e culhão é coragem de fazer as coisas, como o Romeu falou, de enfrentar a dificuldade, de entrar em dívidas.
o que ele passou, eu passei talvez um pouquinho pior. Houve um determinado momento no Barra d'Or que a inauguração do hospital é como se fosse um transatlântico, você joga no mar e você não sabe direito o que vai acontecer. Para mim era assim, hoje em dia não é mais, mas era um investimento que era maior do que tudo que eu tinha, e sem saber ainda fazer administração de hospitais. Então, um determinado momento, eu já não tinha mais dinheiro, não tinha nem de onde tirar, o crédito era difícil, e, nessa ocasião, eu fui saber que tinha 400 títulos protestados e não me falavam nada. Aí eu cheguei e disse assim, mas fui olhar, me escondiam, ele não tem dinheiro, não adianta falar que ele só vai infartar, então vamos falar. Aí, quando eu soube o negócio, eu peguei isso e dividi em duas partes. Metade era barato, assim, vamos pagar isso aqui, não tem sentido título protestado de 1.000, 2.000, 3.000, vamos pagar isso tudo aqui. Os outros eu mandei reunir, virei para eles e disse assim, olha, eu tenho isso, tinha alguns apartamentos que eu tinha morado, tudo que estava, vou vender e vou pagar a vocês, fiquem tranquilos. Aí, realmente, foi dado o crédito, isso aí ficou bem... E houve, nessa ocasião também, infelizmente, um sócio que, na época, com Barra d'Or, eu já tinha um sócio no Copa d'Or, eu era sócio minoritário, que é o empresário de ônibus aqui do Rio, a maioria das pessoas conhece, o Jacó Barato, que, na ocasião, sendo sócio meu do Copa d'Or, eu falei com ele, aí ele, na época, o dinheiro de empresário de ônibus era dinheiro guardado em casa, né? Aí eu falei com ele, estava precisando e tal. A primeira coisa que ele me falou, disse assim, quanto você precisa? Eu disse, sei lá, 10 milhões de dólares, alguma coisa assim. Aí ele virou assim, dona Francisquinha, pega 10 milhões de dólares, daí para o doutor. Aí eu disse assim, mas escuta, aí, onde é que eu assino, onde é que tem de fazer e tal? Eu disse assim, se você não me pagar, vai ser só uma vez que você não vai me pagar. Aí eu ainda fiquei pensando, sei lá, ele vai me matar, né? Ele vai me matar. Mais tarde, hoje nós somos grandes amigos, mais tarde eu perguntei para ele, então, o que você vai fazer? Ele disse assim, não, se você não me pagasse, eu acreditava em você. Se não pagasse, é porque você não ia poder mesmo, eu não ia te emprestar mais num tostão. Né? Quer dizer, era esse o sentido e não o outro pior. Mas, na época, eu nem me arrisquei a perguntar qual era a punição para o negócio. Mas, e aí você ter coragem e fazer com isso, daí a gente deu a volta e se acertou no final, mas... Na vida do empresário sempre tem apertos grandes e você tem que ter essas características que eu não preciso repetir, mas são extremamente importantes. Né? Eu acho que a gente passa por vários desafios. Né? Eu lembro de um desafio, quando a gente fez o endividamento lá do Barra Shop, o AGE deu 1 ano e meio de carência para a gente, depois de 1 ano e meio a gente não tinha dinheiro para pagar. Aí peguei o avião, fui lá falar com o presidente da AGE em São Paulo, não conhecia ele me atendeu, eu falei, por favor, não executa, que é uma vergonha. Depois de 1 ano e meio, a gente não conseguiu uma clínica nova na Barra. Você sabe, todo início, todo ramp-up é muito duro. Aí eu falei, dá mais 3, 4 meses, a clínica está engrenando, entendeu? Aí ele falou, tá bom, eu vou te dar mais 4 meses, vou te cobrar os juros. Então, ele foi muito bacana, porque eu não queria que ele ligasse para o doutor Pérez e falasse, olha, vou executar, e o Pérez tem que botar mais dinheiro, e ia ser uma derrota. Mas eu acho que um desafio maior que é você sair quando eu era empregado, para a primeira clínica. Porque eu lembro que eu sabia a ressonância, era bem preparado, eu tinha um primo que era engenheiro e fez um business plan, depois eu aprendi que é business plan, não sabia o que era, mas a gente ia mostrar para vários investidores, o cara achava maravilhoso, Romeu, isso aqui, ressonância é melhor que cocaína, mas ninguém botava dinheiro. Então era frustrante. Eu tive várias reuniões lá em casa, levar para jantar lá, para mostrar. Então, a pessoa acreditar, se sair, se é médico e quer montar o primeiro negócio, muito duro, entendeu? Mas, graças a Deus, consegui montar. Mas acho que esse é o maior desafio. E você tem que ter perseverança. Eu lembro também quando o dólar, com a crise cambial, o dólar saiu de 1 para 4, né, com as dívidas todas em dólar, eu falei, não posso deixar de pagar. Né? Credibilidade, se você perde, não conquista mais. Então, de novo, chamar a GE para conversar e a Siemens, vamos alongar a dívida, mas vou continuar pagando. Então, acho que isso aí, alguns outros empresários, o dólar subiu, não vou pagar. A GE não tem nada a ver com isso. Então, você senta, isso dá credibilidade, então fica mais fácil nas crises que você conhece as pessoas. Né? Então, acho que desafio a gente passa, mas tem que ter perseverança. Uma coisa interessante também, né? Obviamente, nessa jornada, algumas coisas vocês fizeram, talvez fariam diferente. O que
que teria hoje, assim, fazendo uma reflexão dessa jornada? Eu teria ido parar de hospitais. Estou brincando. O que assim, erro cometido, ou não erro, mas coisa que eu fiz que eu faria diferente? Jorge. Eu estou começando sempre por você, porque o Romeu falou, começa pelo Jorge, o Jorge é mais velho e tal, respeito. Bom, voltou. É mais fácil para mim lembrar daquilo que eu me arrependo de não ter feito, do que as coisas que eu fiz e faria diferente. A pior coisa sempre é não fazer. Quando você está na dúvida, parar é o que você não deve fazer. Tem que escolher o que te parece no momento. A vida é cheia de portas, sim ou não, porta A, porta B, você vai escolhendo. E o sucesso é aquele cara que abre mais as portas certas do que as portas erradas. Mas abra as portas. Se você não abrir a porta, não vai adiantar nada. Então, o conselho que eu dou é você sempre tomar uma decisão. Não tem grandes arrependimentos de não ter feito, não. Para mim, uma grande dificuldade, eu diria uma grande dificuldade que eu tive, foi me aceitar como empresário. Como o Romeu falou, e ele exatamente a mesma coisa, nós somos médicos de formação, por acaso estudei no Santo Inácio, como ele, durante 10 anos, e saí do Santo Inácio, fui para a faculdade, ele foi da UFRJ, eu fui da Nacional de Medicina, que era a mesma faculdade, só alguns anos mais velho, na Praia Vermelha, mas, então, a formação, a cabeça de médico, então, para mim, foi muito difícil quando chegavam assim, até para me desvalorizar, às vezes os colegas falavam, não, o Jorge Moll é empresário, eu ficava ofendidíssimo, né? Sou empresário, eu estava ofendido, eu sou médico, eu não sou empresário, então, acho que há uns 2 anos atrás me chamaram lá na Firjan para oferecer um prêmio de empresário do ano, e eu tinha de falar alguma coisa, e foi na época que estava daquela novela acho que eu não sei o nome da novela direito, mas do Antônio Fagundes, que tinha um filho que saiu do armário, né? Então, na ocasião, eu falei, eu vim aproveitar a ocasião para dizer que eu estou saindo do armário aqui também, todo mundo ficou assim preocupado, eu disse assim, porque eu estou aceitando um prêmio de empresário, eu a vida toda detestei ser empresário, sou médico e tal, mas agora, eu aceitando esse prêmio, eu estou assumindo aqui que eu sou empresário realmente, e estou saindo do armário. Mas a verdade é que, para mim, a maior dificuldade foi essa transição. Durante muito tempo, eu fazia ressonância magnética cardíaca, eu sempre me amarrava com alguma tecnologia nova, mesmo como empresário, para não largar a medicina totalmente. Para mim, a maior dificuldade foi isso aí. E isso aí, eu diria até que, quando você tem paixão para muita coisa, você, às vezes, investe na sua paixão. Então, eu gastei dinheiro mais do que eu devia gastar em coisas que não davam resultado financeiro. Mas até nisso eu não me arrependo, porque acaba, de uma forma ou de outra, isso dando um retorno. Se eu não tivesse feito o primeiro hospital, uma maluquice, que foi o Barra d'Or na ocasião, eu fiz um investimento absurdo de tecnologia dentro de um hospital, ninguém tinha um hospital com o equipamento que eu botei no Barra d'Or. Talvez se eu não fizesse aquilo daquela forma, não tivesse dado tanto certo quanto deu, se eu tivesse feito uma coisa mais tímida, mais condizente com o que eu podia pagar. Então, essas maluquices, só a título interessante, tem um amigo meu, que eu até estou negociando com ele, que ele costuma falar assim, Jorge, só as insanidades perduram. Aí dá os exemplos dele assim, você vê, aqueles malucos daqueles egípcios faziam um negócio, uma pirâmide daquele tamanho para se enterrar lá dentro, aquilo dali perdurou, porque aquilo é uma insanidade, aquilo é uma maluquice. Quem vai imaginar fazer um troço daquele para poder se enterrar lá dentro? A Torre Eiffel, o Gustave Eiffel fez para uma exposição de Paris, todo mundo disse, é maluco, fazer uma torre para uma exposição. A torre está lá até hoje, e é um dos símbolos de Paris. Então, todas as insanidades, ele dá vários exemplos disso. Então, quando você faz uma insanidade assim, geralmente, quando ela dá certo, ela vem para ficar. Meu, e aí? Eu acho que, olhando assim, é bem arrependimento. Acho que, por falta de conhecimento, quando a gente fundiu com a DASA, e eu fiquei como era médico, radiologista, e acabei sendo levado ao conselho, e me colocaram como presidente do conselho, uma empresa de capital aberto, não tinha experiência quase nenhuma com isso, e
E sem conhecer a DASA, a gente conversar com o investidor e falar dar guidance e falar de margem EBITDA. Então, hoje eu me sinto assim, constrangido diversas vezes com o CEO de viajar, de você falar que o mercado vê crescimento e margem, né? Então, eu, por inexperiência e sem conhecer profundamente os problemas que a DASA enfrentava, hoje menos, isso me deixa incomodado. Acho que eu ter participado de algum roadshow para falar, né, eu sabia que tinha tanta coisa a fazer na DASA, né? Nosso maior desafio é TI. Nós temos mais de 20 sistemas na DASA até hoje. Até te agradecer, né? Estamos lá fazendo propaganda aqui da SAP, está entrando lá agora. A gente tinha uma empresa de 3 bilhões e 300 esse ano com um RP DataSul. Então, são coisas de fruto de crescimento rápido, várias fusões, aquisições, 26 marcas. Não teve tempo de arrumar casa. Então, eu sem saber disso, prometi não, mas levei a expectativa de que a margem ia subir. E isso hoje eu me arrependo por desconhecimento. Perfeito. Agora tem aqui algumas perguntas que estão chegando. O que é preciso para o setor de saúde se estruturar para atender a base da pirâmide? Se vocês enxergam que... Você responderia essa pergunta, Jorge? Especificamente, houve um abandono, principalmente na área de hospitais. O pessoal nem todo mundo entende da área de saúde aqui, mas mais ou menos o seguro-saúde, a grande diferenciação entre um seguro maior, menor, ou mais ou menos, hoje em dia, é a qualidade dos hospitais que tem na rede, porque laboratório é mais ou menos padronizado, todo mundo tem direito a laboratório, seja o plano de enfermaria comum, o plano top, tem direito a laboratório, pode ter um laboratório com mais fama e tudo, mas, na realidade, o exame se faz da mesma qualidade. A DASA mesmo tem aqui no Rio Lâmina e Bronstein, e, na realidade, a qualidade dos exames é a mesma, tem mais requinte um pouco no atendimento, mas a qualidade é a mesma. Então, o laboratório é mais ou menos uniforme. Se o Romeu não concordar, depois ele pode falar à vontade, mas a diferenciação maior nos hospitais. Tem direito ao Einstein, tem direito ao Samaritano, tem direito ao Copador, ou não tem direito a isso. Então, o que houve é que houve uma migração, e isso a rede fez. Eu cheguei, muita gente não sabe disso, eu cheguei a fechar 4 hospitais e transformar um em OS. Tinha um hospital em Vila Valqueire, que eu cheguei a reformar todo. Eu vi que aquele segmento, que é o segmento da base da pirâmide, não tinha resultado, estava dando prejuízo todo mês. Eu transformei numa OS, hoje é um hospital que é o segundo do Brasil em transplante de criança, resolveu o problema do Rio de Janeiro. Eu digo, é um hospital, para a gente, é um braço filantrópico, nós não ganhamos nada com isso, mas pelo menos estamos fazendo um bem, um negócio que a cidade não tinha, que é o Hospital da Criança em Vila Valqueire, que muita gente nem sabe que é a Rede Dória, que eu doei o hospital, todo o pessoal treinei e tal, e é um hospital que opera hoje, mantido pelo governo do Estado, mas que a gente não ganha nada com isso. E mais 4 hospitais desse segmento eu fechei, um chamado Provita em Cascadura, um outro chamado Real Cordes em Bangu. Eu fechei vários hospitais desse segmento e alguns transformei em Rede Dó. Tinha um Juari em Campo Grande, transformei num West Dó, fiz uma nova torre e tal, mudei o patamar. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, a base da pirâmide na área de hospital está bastante abandonada. Isso não é problema só do Rio, não. É do Rio e fora. Existe, em alguns lugares, um movimento para segmentos de medicina verticalizado, que você controla muito mais os custos, você atender esse segmento. No Rio de Janeiro, esse segmento não existe. São Paulo tinham muitos, ainda tem hoje a Intermédica, mas tinham vários segmentos, Sancil, Interclínica, que atingiam, eram verticalizados, seguros verticalizados, abrange, que atingia esse segmento. Mas é uma deficiência muito grande no Brasil, que eu não posso resolver simplesmente porque existe uma coisa que é custo, que não pode ser superado. E como eu não quis ir para a área de seguro, para eu mesmo ter o meu seguro e fazer isso, é uma área que eu tive de abandonar. Mas é possível, sim, através de chamados seguros saúde verticalizados, que controlam melhor o seu custo. Eu acho que, para a base da pirâmide, a gente vê uma ineficiência muito grande na área de saúde, na área pública. Eu acho que tem um problema de subfinanciamento, mas eu acho que, quando a gente compara a produtividade, o atendimento, então, o que o Jorge fez lá no Hospital da Criança é um exemplo,
Eu acho que a gente vê o governo aberto a PPPs na área de porto, aeroportos, estradas. Eu acho que deveria ter mais parceria público-privada, licitações, porque, com certeza, a eficiência é maior. Só para dar um exemplo, pegar o Miguel Couto aqui, um tomógrafo que faz 400 exames por mês, a gente faz 1.200 na clínica privada. Então, você tem um custo fixo lá, amortizado, luz, energia, o técnico, quer dizer, o custo fixo é alto e para fazer apenas 400 exames. Então, eu acho que deveria ter uma gestão compartilhada, ou PPP, ou licitação. Com certeza, em hospitais, em laboratórios e clínicas, a gente poderia melhorar, né, por exemplo, o hospital, o centro de imagem que o Sérgio Cortes fez lá na Presidente Vargas. Aquilo ele terceirizou, a gente não está lá, é um outro grupo, mas é fantástico. Você vai lá, é um atendimento igual, como se fosse uma clínica privada. Então, eu acredito muito em parcerias públicas-privadas para atender melhor a base da pirâmide. Eu queria só, o Romeu respondeu muito bem, falando da base da pirâmide, que é uma obrigação do Estado atender. Eu me referi à iniciativa privada, que essa base foi abandonada. Na realidade, essa base, se for meta da iniciativa privada, seria através desses seguros verticalizados. Mas a obrigação, sempre é obrigação do Estado. Quer dizer, teoricamente, muitos países desenvolvidos têm até o topo da pirâmide é atingido totalmente pelo governo, mas é uma obrigação do governo, e essas ações extremamente importantes que podem ser feitas de associação pode facilitar a coisa, mas eu não estava me falando da medicina pública, medicina que é obrigação e direito de todos. Bom, uma outra pergunta aqui interessante não se encontram muitos médicos empreendedores, exceto em seus consultórios. Vocês são modelos importantes para motivar gerações de novos empreendedores médicos. O que vocês fazem em suas empresas para apoiar iniciativas de médicos empreendedores? Olha, muita gente pergunta isso, a resposta a gente apoia muito ao médico executivo, e eu tenho certeza que ele também, mas é o médico executivo. Eu acho que empreendedor é uma coisa que nasce o empreendedor, é o caso dele, está sempre inquieto, eu também, sempre inquieto, querendo fazer alguma coisa diferente, querendo fazer uma coisa própria. Eu particularmente, não é por medo de concorrência, não, mas eu não estimulo particularmente a médico empreendedor, porque se ele for empreendedor, ele vai fazer o seu negócio, acabar fazendo o seu negócio mesmo. No caso do médico executivo, esse a gente investe muito e, no meu segmento, é extremamente importante, mas não o empreendedor. A gente tem um modelo, quando abre uma clínica nova, escolhe 2, 3 médicos para tocar a clínica, é como se fosse uma franquia, ele tem uma participação do resultado, mas ele não foi empreendedor, a gente está estimulando ele a tocar, a gente chama aquela lojinha, ele acaba sendo como um executivo, empresário, como se fosse uma franquia. Tá. Bom, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Que conselho vocês dariam hoje, assim, resumidamente, um conselho para um jovem de 25 anos que está iniciando aí no seu empreendimento? Bom, o conselho que eu dou é o seguinte: não faça nada que você não goste. Tem de ser uma coisa que você goste e entenda. É uma coisa que eu vi muita gente, mesmo com o espírito empreendedor, fazer, mas uma coisa que entende, geralmente isso é receita de insucesso. Faça alguma coisa que você entenda, ou melhor, procure estudar muito e entender, que é exatamente o nosso caso, estuda medicina, entende bastante daquilo, e aquilo ali vai te gerar, se você tiver espírito empreendedor, vai te gerar vontade de fazer aquilo crescer, de fazer aquilo melhorar. Mas o conselho que eu daria é isso: primeiro se dedique a uma coisa, para depois pensar em empreender em cima dela. Eu acho que o jovem hoje, não sei se está ficando mais velho, eu acho que é muito imediatista. Então, eu acho que primeiro tem que se qualificar, é o que o Jorge falou, você tem que ser muito bom naquilo que está se propondo a fazer, trabalhar muito duro e ter perseverança e esperar que a coisa venha. E outra coisa que eu digo falo sempre para meus filhos: o dinheiro tem que ser a consequência, o retorno financeiro tem que ser a consequência. Se a pessoa quer ficar rica logo, rico é relativo, né? Mas ganhar dinheiro logo, ela acaba às vezes fazendo curvas, entendeu? Então, acho que a pessoa tem que ser retilínea, e step by step,
e ter perseverança. Vai passar por uns buracos, entendeu? Mas se a pessoa é qualificada, tem credibilidade e tem perseverança, acho que acaba conseguindo chegar lá. Perfeito. Bom, nós vimos aqui, assim, tanto o Jorge quanto o Romeu, eles, na mesma linha, né, do empreendedor, o conhecimento técnico, e aí, às vezes tem palavras que elas exprimem realmente melhor, né? Tesão, culhão, isso é vontade, enfim, disposição. Eu até queria dar um outro testemunho de outros temas que não estão nessa conversa, que eu entendo que são muito importantes também para explicar um pouco o sucesso desses dois empreendedores. Essa semana, eu tive uma conversa com o Romeu para a gente entender, conhecer um pouco melhor a história dele, e ele me comentou sobre a carreira dele e tal, que ele veio lá do interior de Minas. Ele comentou aqui, né, que era duro e tal, o pai dele. E ele, quando chegou aqui, ele falou uma coisa importante, que era a primeira gratidão pelo esforço que o pai dele tinha feito, o respeito ao esforço que o pai dele tinha feito. Também ajudou, mencionou em relação à esposa dele, ao irmão dele que precisava ajudar. Então, são valores de respeito, gratidão e família. E em relação ao Jorge, Jorge tem 9 filhos, quer dizer, além de todo esse empreendimento, ele ainda tem um tempo bom aí para... E 2 dos filhos dele eu conheço bem. Quando eu fui, quando a Redditor, a primeira auditoria, eu fui o sócio e conheci muito bem, e conheço muito bem 2 filhos dele, o Paulo e o Pedro Moll. Minha mãe teve um problema, estava na minha casa, minha esposa me ligou, falou assim: a tua mãe está com a dor nas costas, ela está achando que é coluna. Eu falei assim: não é coluna não, leva ela para o Barrador agora. E o plano dela não cobria o Barrador e tal. Eu liguei para o Paulo, falei assim: pô, Paulo, minha mãe está indo lá. Eu liguei para os 2, aí o Paulo me atendeu, minha mãe está indo lá e tal. Bom, conclusão, ela ficou 12 dias no CTI e depois eu fui pegar a conta. Não, sua conta está na diretoria e tal. Bom, conclusão, eu atendi até a Unimed, o Golden Cross e tal. Falei assim: essa conta deve ser um valor X, assim. Tal. Tá bom. Bom, o valor que veio foi um valor menor, tal, mas isso não foi importante financeiramente, mas não é a importância. Eu tinha, 2 dias depois, eu tinha uma reunião com o Pedro Moll para tratar de renovação de contrato. Então, 2 dias depois disso, eu cheguei lá, o Pedro falou: pô, Pedro, e o Pedro é o seguinte, ele conta centavo, tá? Ele briga por centavo. E aí eu falei: Pedro, pô, queria te agradecer, eu vi aí, ele, não, Mauro, vamos tratar desse assunto primeiro e tal. Brigamos lá na renovação do contrato e tal, e aí, bom, depois que a gente, agora vamos falar da sua mãe e tal. Aí ele foi e me falou o desconto que ele tinha feito e tal. Eu falei assim: caramba, eu tenho um plano de escrever um livro quando me aposentar. Então, no dia seguinte eu quero lançar um livro que eu quero contar um pouco da minha carreira. Esse foi a maior demonstração de ética que eu tive em toda a minha carreira, que eu ia discutir uma renovação de contrato, eu puxei um assunto e o Pedro, para não me deixar numa situação inferiorizada na negociação, ele não quis tocar nesse assunto. Então, filho de peixinho, né? Peixinho então são valores, é um valor de ética muito importante, que eu tenho certeza, e o Redditor, que a gente tem uma aproximação muito forte, que esses valores, eles permeiam os negócios e o empreendedorismo, os negócios que esses grandes empreendedores aqui tocam. Então, eu queria parabenizá-los e agradecer aí pela... Bom...